bem, começando mais uma edição do programa Guardados da Memória. Hoje nós vamos conversar aqui com o advogado Luiz Alves. Luiz, como é que tá? Tudo bem, bom dia, é um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado. Nosso local de trabalho. Sim, muito obrigado por ter nos recebido aqui, separar um tempinho no teu cotidiano aí pra gente dar uma papeada. Luiz, bom, vou começar pelo começo, né, cara? Tu nasceu em Bagé? Eu nasci em Bagé, né? Lá em 1º de setembro de 1949, tá? Então, agora 1º de setembro, estou completando 76 anos. Olha só, que legal, parabéns. Obrigado. Era zona urbana, zona rural? Não, eu nasci na zona urbana, mas quando eu nasci, né, zona urbana em Bagé era zona urbana, né? Na verdade, eu nasci em São Martim, depois vim morar mais nos arrabaldes da cidade. Tá? Eu sou filho de uma família muito pobre, tá? Família negra, muito pobre, viu? E a minha mãe se separou do meu pai biológico, eu tinha 4 anos, mais ou menos. Tá? O meu pai biológico era alcoólatra, né? E eu costumo dizer que tinha tudo para dar as coisas erradas, tá? Porque ao mesmo tempo que ele era um homem muito inteligente para trabalhar, para tudo, era alcoólatra, bebia muito, gostava de jogo, né? E acima de tudo, né, era um homem muito bonito. Até hoje eu olho as fotos do meu pai biológico, ele era um homem muito bonito. Então ele era mulherengo, digamos. Em suma era isso. Mesmo sem ter dinheiro, mesmo trabalho, ele trabalhava muito de olaria, charqueada, coisa assim. Sim, trabalho pesado. A minha mãe estava sempre de bronca com alguém que estava dando em cima do velho. Né? Sim, mas eu queria que tu me falasse da Dona Marina, aí, que foi a tua mãe. Qual o papel dela na tua criação? Como é que... Não deve ter sido fácil, né, com esse perfil aí que tu tá me dando. Não. Sabe que existe uma música do João Nogueira, que não sei se tu conhece, que o título é Mulher Valente é Minha Mãe. E eu sempre que ouço essa música, eu me emociono. Sabe? Eu me emociono porque eu faço uma analogia com a minha mãe. Sabe? Parece que aquela música foi feita para ela. Foi feita para ela, sabe? Quando a minha mãe se separou do meu pai biológico... A família era grande? Tu tinha mais irmãos, Luiz? Nós éramos 3, na verdade. Tinha uma irmã mais velha. Naquele tempo, as diferenças de idade eram 1 ano, né? Um do outro, né? Sim. Tinha eu, depois uma menor. Essa menor era de colo quando a minha mãe se separou do meu pai. E tu sabe que tem uma imagem que eu guardo na minha memória. Houve uma briga homérica na minha casa. Eu acho que o velho tinha dormido fora, tal coisa. Eu sei que foi de manhã essa bronca. Tá? Uma briga assim, de se engalfinharem, né? E a minha mãe me pegou, nós morávamos atrás de onde hoje é a UERGS. Ali tudo era campo, eram olarias ali. A gente morava num rancho lá. Ali era a escola Esther Magalhães, mas não tinha nada, não tinha nada ali. Não, tudo era campo. Sim. E tanto que onde hoje é o bairro da Laranjeira era uma chácara. Sim. Tá? Ali onde sai o viaduto, ali os trilhos passavam ali. Exatamente. Tá? Então ali, passando os trilhos, tinha uma porta, uma porteira de uma chácara. Todo o bairro da Laranjeira era uma chácara dos portugueses. Sim. E ali morava um pessoal adventista. Não sei por que o pessoal, certo, talvez até algum trabalho social deles, né, fizeram algum vínculo com a gente e quiseram me apadrinhar. Bom, esta bronca, né, foi tão grande, e eu me lembro assim, para chegar nessa chácara, se abria uma porteira que tinha passando os trilhos, se caminhava por um corredor. A chácara, a casa, a sede, era onde hoje é o Gaspar. O Gaspar, era por ali, naquelas casas ali. Bem no alto. E era um corredor estreito de pedrinha, e eu me lembro da minha mãe caminhando comigo
vestido de chita, assim, de pé descalço, comigo pela mão, com uma trouxinha desse tamanho de roupa, me levando para essa casa. Aí chegou lá, falou com a senhora lá, e pediu para me deixar lá uns dias, até ela arrumar uma casa, arrumar um emprego. Sim. Tá, se eu poderia ficar lá uns dias. Aí essa senhora me aceitou lá. E esses uns dias foram 4 anos. Uau. Que idade tu tinha, Luiz? 4 anos. Ah, muito pequeno. E eu me lembro, né? Que às vezes, aos finais de semana, minha mãe ia lá, a gente ficava sentado embaixo de um cinamomo. E sempre que eu via ela chegar, eu perguntava, né? Se ela estava indo me buscar. Desculpe. Não, tranquilo, Luiz. E sempre ela dizia, né? Não deu, vai ser outro dia. Até que um dia ela foi realmente me buscar. Aí eu já tinha 8 anos. Me trouxe para morar numa casa, ela vivia trabalhando de doméstica, cozinheira, Sim. lavadeira. Sim, ela teve que se virar mesmo. Naquele tempo dava muito lavado de militar, então ela tinha todos esses serviços, trabalhava de cozinheira de manhã, de tarde de copeira em alguma casa, Sim. passava pelas casas de família no centro, levava roupa para lavar. A minha avó, quando veio da zona rural também, ela lavava a roupa e passava também, era para um pessoal do quartel aqui. E à noite ela passava e engomava aquelas roupas com ferro de brasa. Então, e às vezes ainda fazia, né, pastel, e bolinho de batata, rapadurinha, para mim, num local que no horário inverso da escola, saía vender. Uhum. Então, eu com 8, 10 anos, cara, eu tinha calo nos braços aqui, De carregar os peso. balaios, saía com 2 balaios, né? E ela assim, ó, sempre... a minha mãe era semi-analfabeta, só sabia escrever o nome, viu? Mas uma pessoa com uma personalidade incrível, né? Ela sempre trabalhou assim para que não faltasse nada para gente. Mas mesmo assim a gente passou dificuldade. Sim. Eu passei fome, né? Não, talvez a gente não passasse mais fome porque as pessoas, vendo o empenho dela trabalhando, sempre ajudavam. Sim. Mas o pior é que às vezes os vizinhos queriam ajudar e ela, no seu orgulho, não deixava. Sim. Tá? E eu me lembro que às vezes a gente morando lá nesse local que eu te digo, né? Num rancho lá, na Vila São João, uma senhora que morava ao lado via a dificuldade da gente, né? E o meu pai trabalhando em olaria, quando ele recebia o final de semana, ele só passava por casa. Só voltava na segunda. Sem dinheiro Sem já dinheiro, também. ainda querendo café e pão, né? E essa senhora, eu me lembro que era um tempo de chuva, tal coisa, e ela me chamou no fundo do nosso pátio. A minha mãe sempre teve horta, ela sempre dizia, né? Quem tem horta não passa fome. Sim. Tinha um pasto verde muito lindo, um tipo de uma aveia, e essa senhora criava galinha. Aí ela pediu para mim cortar, eu faria uma troca com ela, cortava uns pastos para as galinhas dela, e ela nos deu um pacote de bolacha, daquelas bolachas do Moinho Bagenço. Uhum. Foi uma maravilha, né? Ou era bolacha Vênus, talvez, da Ferrer. Mas assim, quando a minha mãe chegou e viu que a gente tinha... Pô, fez a gente devolver a bolacha, cara. As horas que a gente já tinha comido um pouco. Fez a gente devolver a bolacha e botou a boca na mulher, né? Sim. Que a gente não precisava, não estava faltando nada em casa. Quando não tinha nada, na verdade, né? Sim, mas ela tinha uma retidão moral, digamos. Que ela não deixava a gente pedir nada para ninguém. Sim. Né? E ela sempre cobrou de nós, assim, que a gente tinha que estudar para ser alguém. Né? Que a gente tinha que ter uma profissão. Né? Sim. Mas eu vejo, assim, ó, que ela, nem dos maiores desvaneios dela, dos maiores sonhos,
ela nunca imaginou ter um filho advogado. Sim. Né? Ela sempre imaginou que a gente tivesse uma profissão, né? Ela pintou, pedreiro, carpinteiro, seja lá o que for. Sim, sim. Né? Mas algo que se sustentasse ali, sem grandes ambições. Tanto que eu, depois dos 10 anos, mais ou menos, frequentei as escolas técnicas de São Pedro. Uhum. Eu sei fazer tudo que tu possa imaginar. Sim, sim. Tá? Marcenaria, Marcenaria, serralheria, né? Tinha torno ali, mecânico e coisa? Tudo. Que tu possa tornear, eu não sei tornear, não sei madeira. Sim. Viu? Mas o resto, eu faço tudo. Lá em casa tem móveis, que sou eu que faço. Uhum. Né? Sim. Gosto, tenho por hobby, tenho Sim. uma mini marcenaria no divertido, fundo do pátio. né? É divertido, né? Tem uma mini marcenaria no fundo do pátio. Né? Mas ela assim, ó. E ela sempre nos cobrou que a gente soubesse se sustentar. Sim. Tá? E eu sei lavar, sei costurar, sei passar. E até hoje tem esses cacuetes, né? Hoje nós temos uma pessoa que nos ajuda, né, em casa, e ela, né, lava a nossa roupa, mas dependendo da roupa, sou eu que lavo a mão, não boto na máquina. Sim. E a roupa que eu vou usar no outro dia, o dia anterior, eu passo, eu ajeito, sou eu que passo. Embora a camisa esteja passada, eu passo de novo. Esse é meio um toque, como diz a Regina, né? Sim, é meio um toque. Sim. Né? E eu, com 8 anos, eu aprendi a cozinhar. Né? Sim, tinha a irmã pequena e a mãe sempre trabalhando. A minha mãe, irmã mais velha, entendeu? Quando a minha mãe me trouxe dessa casa, ela já tinha colocado a minha irmã para trabalhar com o babá numa casa de uma outra família. Sim, sim. Né? E essa família foi morar em Candiota, né? E acabou levando ela, né? E ela acabou meio que se desvinculando da família. Sim. Né? Mas então era eu para cuidar o mais novo, a mais nova. Depois a minha mãe conheceu o meu padrasto, que é uma pessoa fenomenal, foi uma pessoa fenomenal, já faleceu, seu Benedito Madruga. A dona Marina é viva? Não, é falecida também. Faleceu depois de seu Benedito. E seu Benedito também, né? Era uma pessoa de uma retidão incrível, né? Tá? Em seguida que ele passou a viver com a minha mãe, ele conseguiu vaga na rede ferroviária. Uhum. Tá? E aí a vida da gente melhorou um pouco, né? Mas enquanto, né, ele não era ferroviário, né, ele trabalhava de pintura, pedreiro, coisa assim, né, eu tinha que fazer comida, né, para esperar ele um dia, para os pequenos, né, aí nasceu um outro irmão, e eu me virava, né? Sim. E talvez com a dona Marina eu tenha aprendido a enfrentar a vida e o gosto por plantar, por flores, pela cozinha, né? E por ter as coisas arrumadas no seu devido lugar. Né? A Regina costuma dizer que às vezes eu tenho toque, né? Esses dias ela me pegou, eu arrumando as louças na cozinha, por causa que talvez por essas dificuldades que eu tenha passado, né, eu sou um homem que não digo que eu auxilie a mulher nas atividades de casa. Eu compartilho, Sim. Eu faço. Eu não preciso que a minha mulher diga, me ajuda a fazer tal coisa, não. Se eu chegar em casa e tiver alguma coisa para fazer, eu faço, não tem problema nenhum. Se tiver que arrumar a cama, limpar banheiro, não tem mistério. Né? Não considero um auxílio para a mulher. Talvez tenha sido isso tenha sido fruto da educação que a dona Marina me deu. Sim. Né? E aí, assim, um dia desses, né, eu estava colocando as louças, a Regina tirando a louça da máquina, e eu colocando. Aí ela me pegou, eu ajeitando as alças das xícaras, todas na mesma posição. Isso é toque! Viu? Mas a dona Marina é o meu orgulho, sabe? E eu sempre, em qualquer atividade que eu faço, eu costumo falar nela, porque ela foi tudo para mim, foi meu exemplo, Sim. Né? Em todas as situações, sabe? Em todas as situações
E eu tenho uma passagem da minha vida que eu conto, e o Carlos Alberto, sabe, o Carlos Alberto Fraga do Couto é meu irmão de maçonaria, e ele sempre, quando ele fala assim, Luiz, conta do elefante. Ali, na frente de onde é a Delta Sul, ali na Neto com ali ainda é Juvencio Lemos, com a 7, Sim. tinha uma banquinha de frutas, que era uma carrocinha. Então o senhor polia as maçãs. No tempo que maçã era uma coisa, o cara só comia doente, né, cara? Senão, tá? Tinha uma pilha, Era um luxo. Era um luxo, tinha uma pilha de maçãs polidinhas assim. E naquele tempo, o circo chegava em Bagé e descia pela 7. Sim. Vinha descendo um circo, né? Então, os caminhões puxando as jaulas com os bichos, aí vem um elefante, um faquir bem magrinho em cima, assim, de turbante, de tanga, né? E nós estamos parados na praça, assim, eu e minha mãe na esquina, assim. Cara, e o elefante levantou a tromba, acho que ele sentiu o cheiro das frutas, e alinhou direto àquela banca, e deu um tranco naquela banca e desmanchou a banca, né? E saltou fruta para tudo que foi lado. E nós estávamos na calçada, assim, tem aquele monte de maçã, esparramou, correu assim, né? E eu corri, peguei umas 4 ou 5 maçãs, levantei a camisinha assim, botei assim, fiquei com as maçãs assim, né? Quando resolveram aquela situação ali, né? Sim. Eu senti aquele cheiro de maçã, olhei assim, de bom, vou levar essas maçãs, né? A minha mãe fez eu atravessar a rua ali, disse, entrega as maçãs para o senhor ali. Eu tinha um sonho de comer uma maçã, né? Nós morávamos lá onde eu te falo, na Vila São João. Sim. Bom, o ônibus da 7 parava onde é a BB hoje, tu imagina? O ônibus da 7 ia pela 7, parava onde era a BB e ia até o cemitério. Só. Sim, a Bagé acabava lá. Acabava lá. Mas a gente fazia esses trajetos todo a pé, né? Cara, eu fui até em casa cheirando a mão, cheirinho da maçã, cheirinho da... Tá. Então, essa foi a minha infância, foi a minha vivência, viu, cara? Sim, mas essas coisas, elas moldam a personalidade, o caráter da pessoa, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Tu falou, pô, podia tudo ter dado errado daqui a pouco, né? Viu? Mas assim, ó, e como eu estava te dizendo, eu sou quase autodidata. Eu não sei como é que eu aprendi a ler se a minha mãe só sabia escrever o nome, tá? Sim. Mas ela, no momento em que ela estava passando roupa, ia até 1h, meia-noite, 1h passando roupa, ela tinha 2 ferros de brasa, então um ficava no canto da casa, no oitão da casa, né? Aquecendo, ela estava usando o outro, e engomando. E eu ficava fazendo as tarefas que ela me passava, aprendendo o ABC. Tá? E quando eu não sabia, eu tinha dificuldade de aprender, ela me botava de joelho embaixo da mesa. Ela ficava passando, caindo a cinza em cima de mim, e eu, né? E luz de lampião ainda, né? Escuta só. Tá? Então, naquele tempo se chamava colégio particular, não era um colégio particular, era uma pessoa que se titulava professora, que arrumava um espaço numa casa, uma mesa, 4, 5 cadeiras, e cobrava um X, né, das pessoas ali para alfabetizar. Alfabetizar a pessoa. Tá. Bom, a minha primeira professora foi a professora Cleia, e eu fui para lá quase que alfabetizado, pela minha mãe, que só sabia ler o nome, escrever o nome. Sim, é quase um milagre. E assim, sempre isso despertou em mim um gosto pela leitura, né? E desde cedo eu estou sempre envolvido com livros, e até hoje a Regina e outras pessoas me consideram maluco, porque eu sempre tenho em casa 4, 5 livros, leio todos ao mesmo tempo. Sim. Tá? Então tem um na beira da lareira, tem um na beira do banheiro, na beira do vaso, tem outro no cabeceiro da cama, né? Às vezes na churrasqueira tem outro. Sim, sim. Né? E eu leio todos ao mesmo tempo. Eu sempre tive esse hábito também, eu gosto de ler pelo menos mais de um, porque daqui a pouco tu chateia com uma história, vai para outra coisa. E vai para outro, né? Fica, né? E o pessoal, meus irmãos de maçonaria e outras pessoas costumam dizer que eu
né, que eu sou historiador. Não, eu sou um apaixonado por história. Sim. Né? Eu já escrevi alguns artigos, fiz algumas pesquisas, eu já escrevi 2 peças teatrais. Eu ia chegar nesse ponto aqui. Bom, mas agora desenvolve a tua eu já escrevi dramaturgo. escrevi 2 peças teatrais, dirigi e já atuei. Né? Inclusive fazendo os efeitos especiais. Sonoplasta e tal? A sonoplasta normalmente é o Davi, que é o Davi Kovaleski, conhece? Não conheço. O Davi Kovaleski é professor de música, foi professor do IMBA, meu irmão de loja. Essa parte é com ele, de som, sonoplastia, tal coisa. Luiz, me conta uma coisa, desculpa te interromper. Tu falou que a tua mãe casou novamente, teu padrasto trabalhava na rede, conseguiu um emprego na rede ferroviária. Isto. Foi através dele que tu foi para a rede ferroviária também? Isto. Porque aí, assim, ó, naquele tempo, havia um costume, né? Era meio constitucionário, meio que um direito constitucionário, como se diz, né? As vagas que abriam na rede ferroviária, né? Naquele tempo era aviação férrea, Sim. já eram direcionadas para os filhos de ferroviário. Né? Sim. Tá. Então, eu antes de ir para o quartel, eu fiz N coisas. Né? Eu entreguei jornal, eu engraxei, eu trabalhei na lavanderia real recolhendo roupa, tá? E entreguei revista. Tá? Bom, eu acho que assim, depois, antes de ir para o quartel, trabalhei em escritório de contabilidade. Tá? Naquele tempo, o escritório de contabilidade tinha que recolher as notas fiscais todos os dias. Tá? Ia no comércio, todos os dias recolhia, ou entardecia, recolhia as notas para fazer o lançamento. Então, era office boy? Era office boy. Tá? Depois, Mandalete, sei lá como é que se chamava. Office boy. Né? Bom, a minha primeira bicicleta, cara, quem me deu foi o Bulica Barcelos. Tá? Para trabalhar. Para trabalhar, uma usada, né? Mas assim, foi a minha realização, né? Viu? E aí quando eu fui para o quartel, né, eu já tinha quase que o ginásio completo, fiz curso de cabo, só estava esperando vaga. Mas aí abriu, a gente sabia que ia abrir vaga na rede. E o quartel não me atraía. Não me atraía. Né? Então o resultado, eu fui trabalhar na rede ferroviária. Tá? O primeiro trabalho que eu fiz na rede se chamava guarda-fio. Era quem consertava os fios do telégrafo. Tá? Quem consertava os fios do telégrafo. Então, nesse trabalho, eu fiz a pé daqui do industrial é ali, até a 4ª seção da Barra. Que ficava? Lá no Rio Grande, perto dos Mole. Barão. Então a gente ia... Revisando os fios. Sim, não ia. Tinha 2 vagões, onde a gente morava e tinha material, tinha cozinha, tinha tudo. Então a gente ficava... Nós trocamos toda a fiação, tudo. Então a gente ficava, né, de tempo em tempo, um tempo determinado em cada estação e assim ia indo. Que coisa. Aí eu fiz esse trabalho, acho que uns 2 anos, talvez, porque eu fui para a rede, não tinha 19 anos. Tá? Porque eu fui servir com 18, eu não tive um ano de quartel, e aí fui para a rede com 19 incompleto, eu acho. Bom, aí abriu o concurso para maquinista, e naquele tempo o maquinista também vinha assim, né? O foguista, o auxiliar o auxiliar do foguista passava foguista, de foguista passava maquinista. Sim, tinha uma trajetória. Isso, tá? E aí a rede modernizou, né? Resolveu fazer concurso. E eu fiz concurso e passei. Daqui de Bagé, acho que passamos 2 só, eu e Napoleão, no início. Aí fomos embora para Porto Alegre, lá a gente fez a escola, e de lá a gente teve um tempo trabalhando no que eles chamam de Tronco Sul, que era puxando o trem dali de Pestana para Lages, em Santa Catarina. Então acho que eu tive 1 ano e pouco, depois voltei para cá. E aí eu tive 15 anos aqui na rede. Pilotando trem. Pilotando trem.
Aí, nesse tempo... Trem de transporte, trem de passageiro. Trem de passageiro, trem de transporte, tudo. As pessoas, né, tem gente que não lembra, gente que não sabe, mas as pessoas viajavam muito de trem. Viajavam de trem. E nesse período, né, era um serviço bom, né? Entre horas extras, diárias, Sim, coisa, se pagava né? bem. Você tirava aproximadamente 5 salários. Para a época era um bom salário, um bom serviço, né? E tinha, embora sendo CLT, tinha estabilidade. Mas eu já tinha filhos, né? Já tinha casado, já tinha filhos, e entendi que eu queria mais. Sim. Tá? E naquele tempo a FUMBA permitia que se fizesse a faculdade infrequente. Como é que é Como é que é a modalidade? Infrequente, tu só ia fazer as provas. Ah, Se tu tivesse tempo de frequentar a aula, beleza. beleza. Okay. Tá? Se não tivesse, conseguia com alguém o conteúdo, conseguia a matéria. Se virava para estudar. E só ia fazer as provas. Uhum. Tá? E aí eu enfrentei esta. Tá, então quando tu te tornou de fato advogado, tu já tinha até filhos, já tinha uma família constituída. Já tinha uma família constituída. Mais. Tá? A minha mulher não trabalhava, eu tinha filhos em escola particular, no São Pedro, os dois. Sim. Tá? E eu costumo dizer assim, cara, Deus foi muito bom comigo em todos os momentos, em todos os atos, em todas as minhas atitudes. Tá? Porque essa profissão de advogado, e principalmente quando eu comecei a advogar... Que já faz mais de 40 anos, né? Ela engana muito a gente. Porque aí quem é que eu tinha de mestres da advocacia em Bagé? Uhum. Né? Maria Guiar de Moura, Rubens Almeida, Justino Quintana, Ardo Cunha. Tá? E aí a gente chegava na faculdade e via todos eles chegarem de carrões, né? Mário Aguiar mesmo é um homem muito vaidoso. Sapato italiano, terno bem cortado. Sempre bem vestido, carros bons, não é? E aí a gente pensava assim... Pô, vou me formar e... Jorge Teixeira Jorge. O próximo sou eu. Né? Jorge Teixeira Jorge. Uhum. Né? E a gente pensava, né? Pô, vou me formar hoje e amanhã eu vou me dar bem. Vou me dar bem. Né? E aí o maior problema do advogado, do formando em direito, de quem se forma em direito, é o estágio. Né? Então, eu tenho que arrumar um local para fazer um estágio. E aí também, eu digo, Deus foi bom comigo. Conheci o Dr. Davi Pegas, tá? E o Davi me botou embaixo da asa e me levou para o escritório dele. Tá? Isso tu estava concluindo faculdade ou já tinha concluído? Não tinha concluído, tá? Estava entrando no primeiro fase de estágio, que o estágio são 2 anos, né? Ali quando os 2 anos, os últimos 2 anos tem os estágios. Certo. Tá? Aí a gente já tira a carteirinha, tem uma carteirinha verde de estagiário. E o Davi me levou para lá, né? Então nas horas que eu não estava trabalhando na rede, eu estava no escritório com o Davi. E o Davi dava uma assistência para um sindicato dos taxistas. Uhum. Tinha uma clientela boa. E ele foi me colocando, às vezes me deixava numa sinuca de bico, e hoje eu entendo que o que ele estava fazendo era bom para mim. Sim. Ele me levava para as audiências, me largava na frente do juiz, junto com o cliente, e dizia assim, vou ali olhar uns outros processos, faz a audiência. Sim. Né? Muitas vezes, né, tinha um juiz, uma pessoa mais idosa, que era de São Gabriel, uma pessoa maravilhosa, né? Eles viam que a gente estava perdido, né? E aí se virava para o escrivão e dizia, a defesa diz, ele fazia a defesa, né? A defesa diz, né? Sim. Mas isso foi bom, né? Mas imagina, né? Alguém largar um emprego fixo, com família, que a mulher não trabalha, não tem a remuneração, para ir tentar uma profissão nova,
que não tem uma remuneração mês a mês. Sim. O direito, digamos, tem um certo status. O que tu está falando é o status da profissão, né? Que a gente imagina que é de uma forma e no dia a dia é outra parada. É outro. O jornalismo tem isso também. O Matias é que dizia: advogado não precisa saber muito. Advogado é que nem pinheiro, só tem que ter casca. Só tem que ter casca. Sim. Né? E aí, em seguida, né, eu consegui colocar um escritório. Nesse intervalo aí, eu saí da rede em 84. Uhum. Né? 86, aí eu sempre tive envolvido em política. Né? O Vargas assumiu a prefeitura pela primeira vez. Certo. Tá? E me levou, colocou o Dr. Maidana como secretário de desenvolvimento, e o Maidana me levou como assessor dele. Isso naquela eleição, a primeira eleição do Vargas. Tá, a primeira eleição do Vargas. É a primeira vez que ele se elegeu. Sim. Né? Ganhou do Luiz Calil na eleição. Eu acho que foi. E aí, eu segui trabalhando na prefeitura, né? E nas horas vagas cuidava do meu escritório. Como eu sempre me dediquei de vez assim na área trabalhista, e naquele tempo tinha aquela quantidade de empresas encandiotas que estava sempre indo embora, saindo, e o pessoal colocando na justiça. Tá? Dei sorte que em seguida comecei a conseguir uma clientela boa. Sim. Não é? E talvez assim, até pelo fato, né, das pessoas conhecerem a minha origem, de onde eu tinha vindo, me procuravam. Né? A pionada me procurava, tal coisa. E consegui encaminhar o meu trabalho. Né? E hoje, né, tenho um nome constituído como advogado, graças a Deus. Sou um dos conselheiros mais velhos da OAB, tenho mais de 20 anos de conselheiro. Sim. E tenho a filha, que se formou bem cedo. A Patrícia trabalha comigo desde os 13 anos. Porque no tempo que a Patrícia foi trabalhar comigo, a gente não tinha computador, não tinha esse troço de pesquisar na internet. Sim. Tinha que procurar nos livros, né? Copiar o que tinha que copiar, manuscrito, tá? Montar as peças e depois alguém digitar. Sim. Naquela época, ali está uma das máquinas que eu tive, tá? Das primeiras. E a Patrícia foi para o escritório para fazer isto. Então a Patrícia se formou, a Patrícia foi para a faculdade com 17, ela se formou com 21 para 22 anos. Já tinha quase 10 anos de escritório. Tá. Era o que o Humberto Gasso disse para ela, né, uma vez. Eles disse que estavam na aula de práticas, né? Ele disse que o Humberto disse para ela: faça assim, assim, eu quero que faça uma peça assim, assim, uma ação trabalhista, né? Que ela era mais nova na aula, né? Fez assim. E tu, Grezinha, já fez? Já fiz. Não, mas eu quero assim, assim. Não, mas está pronto. Né? E que aí que ele foi lá, olhou, tu trabalha no escritório da advocacia? Ela disse: sim, eu trabalho com meu pai. Eu disse: quem é teu pai? O Luiz Alves. Disse assim: passei 4 anos olhando para essa carinha, achando parecido com alguém, não sabia quem era. Sim. E ela já careca de saber do ela conteúdo, sabia, né? Por causa que fazia, né? Montava, fazia, né? Luiz, tu, né, como conselheiro da OAB aí há mais de 20 anos, a OAB ela tem diversas comissões dentro do trabalho ali, né? Comissão da Mulher, Comissão dos Direitos Humanos, e do direito, por aí vai. E temos a Comissão da Igualdade Racial. Isso. Do que essas comissões tratam e qual é a importância da OAB ter esse tipo de iniciativa? Porque as comissões, elas representam, né, como se fossem uns tentáculos, vamos usar esse termo assim, da OAB. Tá? Por exemplo,
a comissão que trata dos apenados lá, não lembro o nome agora. Uhum. Então ela procura saber, né, se os apenados estão bem assistidos, né, se o local, lá o parlatório, onde os advogados vão trabalhar, está funcionando direitinho, tá? E se os apenados estão recebendo os tratamentos devidos, Sim. tá? E no caso, por exemplo, da nossa Comissão da Igualdade Racial, nós sempre procuramos fazer um trabalho nas escolas, né, para difundir as leis que levam em consideração a igualdade racial, né, leis que obriguem as escolas a ensinar a história da África, a história do negro no Brasil. Eu tomei nota aqui, a Lei 10.639 e a Lei 11.645, né? Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos currículos escolares. Tá, inclusive fui convidado para fazer uma palestra há poucos dias de formação de professores em Candiota. E aí, esse é o trabalho, vamos no caso, né? Se alguém sofre preconceito racial, né, a Comissão de Igualdade Racial dá um apoio. Essa nossa Comissão da Igualdade Racial, ela foi presidida pela Patrícia nos últimos anos. Sim. Tá? E, te digo assim, fez um trabalho muito melhor do que eu estou fazendo, porque ela se dedicou muito mais, teve mais tempo, tem mais capacidade que eu. Né? Está com mais energia? Está com mais energia. Né? Mas eu estou tocando junto com uma turma boa aí. Também eu faço parte da comissão que está tentando reerguer o DTG, Departamento de Tradicionalismo da OAB, que foi uma instituição que nós criamos, que eu fui um dos criadores também, há uns 10 anos atrás, no tempo do Reginaldo, que o Reginaldo foi presidente. Nós criamos o Departamento de Tradicionalismo, foi muito forte, foi muito atuante. Né? Depois fechou. Como todas as coisas, né? Nasce, cresce, sim, tem o apogeu. Tem um né? ciclo. Mas agora a gente está tentando reerguer de novo. Né? E dentro da OAB, né, a gente procura, de todas as formas, dar uma contribuição. Né? Eu sou, na área do direito, eu posso dizer assim, ó, eu sou discípulo do Dr. Catalino Brasil Machado. Não sei se você ouviu falar nele. Não. Foi um dos primeiros advogados negros de Bagé. Era um tribuno excelente, era um homem com uma cultura fabulosa, tá? Que não teve todo o seu reconhecimento que devia. Né? Quando o Neil, depois da sua morte, quando o Neil ainda era vereador, Neil Cunha de Moura. Neil Cunha de Moura, eu fiz uma proposta para o Neil e o Neil colocou na Câmara e colocaram e passou, dar o nome dele para uma rua, lá no bairro Tarumã. Dr. Catalino Brasil Machado. Era um homem respeitadíssimo nos tribunais, respeitado pelos juízes, tal coisa. Mas de uma simplicidade, cara, a toda prova. Daí eu cansei de chegar para ele, às vezes, né, com as ações que não sabia nem por onde começar, e dizia para ele, doutor Catalino, eu preciso que o senhor me ensine tal coisa. Ele baixava os óculos e falava assim, doutor, quem sou eu para me ensinar? Vamos estudar junto. Tá? Ele nunca ouvi ele dizer para ninguém assim, está errado, faz assim, ou isso tem que ser assim. Não. O máximo que ele dizia, quem sabe se a gente trocasse assim, colocasse assim, viu? Ele sugeria. Ele sugeria, viu? E ele era um homem de uma delicadeza, de uma educação, de uma finesse, viu? Ele mesmo que estivesse vendo que o outro colega fosse um colega novo, uma pessoa nova, viu? Tivesse totalmente errado na audiência, na ação, ele era incapaz de atropelar, viu? E isso eu aprendi com ele e procuro conservar, viu? Se eu tiver do outro lado, né, uma colega nova, um colega novo, né, se eu sentir que ele se perdeu, eu não vou tripudiar em cima dele, não vou, entendeu? Me engrandecer, ou achar que, né? Sim. Pode até que depois que terminar a audiência, quando a gente se encontrar num outro lugar, a gente conversa. Olha, quem sabe, né? Faz por aqui, faz por ali a coisa, né? Mas essa escola eu tive e carrego comigo, viu?
Muito legal. Luiz, tu estava falando, a gente conversou em off aqui, eu até nem sabia que tu trabalhou, tu foi assessor direto do Maynard E na primeira, no primeiro no mandato? primeiro mandato Maynard. Na verdade, eu trabalhei nas duas gestões do Vargas, Uhum. tá? E eu fui coordenador de turismo na primeira gestão do Maynard. Eu toquei a coordenadoria de turismo, acho que por uns 2 anos, né? Nesse trabalho, não dito por mim, né? Mas dito pelo pessoal que tinha os hotéis fazenda, Uhum. né? Pessoas que eu não conhecia e que fiz uma grande amizade com eles nesse trabalho, como o Miro da São José, o Miro e a Bia, Sim. né? A dona Yara Botelho, tá? Aquele lá de São Sebastião, que tinha uma pousada lá, o nome da esposa dele, Dona Gladys, esqueci o nome dele. E todos eles, assim, até hoje falam, né, que meu trabalho na Secretaria de Turismo foi muito boa. Bom, tanto que eu trouxe a coordenadoria de turismo da região Campanha para Bagé. Eu passei a presidir, que engloba vários municípios, né? E eu fiz parte do primeiro Salão Gaúcho de Turismo. E aí nós levamos daqui, e aí a gente representava Ceguá, Caçapava, Lavras, né, Dom Pedrito, tá? E nós montamos no Salão Gaúcho de Turismo, que foi ali onde eram umas fábricas que tinham ali, passa a ponte do Guaíba, dobra à esquerda, assim. Era uma fábrica de fogões que tinham por ali, foi ali o Salão Gaúcho, o primeiro Salão Gaúcho. E nós montamos um bolicho de campanha. Tá? Aí tinha tudo que tu possa imaginar no boliche de campanha. Tá? Se eu não me engano, o governador, acho que era o Olívio na época. Eu me lembro que nós tínhamos cachaça de Santo Antônio da Patrulha, tínhamos produtos de tudo que era lugar, tudo, queijo. tudo, né? Então, os sacos, levamos sacos saco de estopa, né? Aí se enchia até metade com palha de arroz, cobria com uma coisa, e aí botava os produtos ali. Sim. Era um boliche autêntico, as pessoas vinham tirar. Ah, peguei aqui o cavalo preto, lembra do cavalo preto? Sim, que tinha aqui? Tá no museu o cavalo preto. Eu peguei ele lá no museu, se não me engano. Estava com a pata quebrada, eu sei que eu levei ele para algum lugar, consertei a pata, botamos no caminhão, levamos com os arreios, com tudo. Então, assim, foi um sucesso. Pessoas que estavam em Porto Alegre há muitos anos, pessoas de Bagé que estavam em Porto Alegre há muitos anos, iam lá tirar foto com o cavalo. Tinha gente que se emocionava agarrado no cavalo, né? Então foi um sucesso. Sim. Né? Foi um sucesso aquele evento. E a gente conseguiu colocar o nome de Bagé, né? Inclusive conseguiu trazer alguns turistas, né? Trazer, como é que eu vou te dizer, agências de viagem que traziam turista para Bagé, mas depois, né, trocaram com essas injunções políticas, o Maynard entendeu de trocar. Aí fui trabalhar com ele no gabinete, o assessor direto dele. Aí eu acompanhava ele 24 horas por dia. Né? Quase que literalmente. Quase que literalmente. Né? Naquele tempo ele era casado com a Márcia, né? E a Márcia dizia que ele passava mais tempo comigo que com ela. Né? Sim, sem dúvida. Então a gente estava sempre juntos, né? Nas boas e más horas, né? Por exemplo, quando a mãe dele faleceu lá em Sobradinho, eu fui um dos primeiros a sair com ele daqui, fomos para lá, acompanhei ele lá todo o tempo, eu e a Regina. E acompanhei ele em todos os momentos, né? Aprendi muita coisa com ele. Tenho certeza que ele aprendeu algumas coisas comigo, né?
Se vestir um pouquinho melhor. A gente conversou em off aqui. Né? Bom, vou deixar tu contar sobre a Não, assessoria de estilo. É que o Maynard, né, ele tinha uma forma mais despojada. Né? Ele tinha uma forma Era mais jovem também, Era né? mais jovem, tinha uma forma mais despojada, né? E talvez até ele não estivesse dando a valoração suficiente para o cargo de prefeito, né? O que representa a figura do prefeito, né? Então, volta e meia, né, ele saía, né, do jeito que estava no gabinete ou em qualquer outro lugar, para ir uma solenidade, onde tinha, né, autoridades, generais, tal coisa, né? E eu, com jeito, fui conseguindo explicar para ele, põe essa roupa, põe aquela outra, né? E hoje eu noto, né? Melhorou, ele está melhor. Então, mas eu sei que, né, na nossa intimidade, né, ele mexe comigo e diz assim, Negrão, tu é bodoso, Negrão. Né? Mas eu sei uma maneira que eu tenho de me vestir, viu? E assim, até mesmo o que eu digo é respeito pela profissão, respeito pelo cliente, né? Respeito pelos juízes, pelos promotores, sim, até pelas próprias colegas advogadas, né? O pessoal quando vai... A liturgia do cargo, né? A liturgia do cargo, tal coisa, né? As colegas advogadas, né? Poxa, elas vão para uma audiência, elas vão elegantemente vestido. O juiz, né? Ele sai de manhã para o trabalho dele, tu chega lá, ele está impecável, ele está de gravata, né? Ele está bem vestido. Por quê? É a liturgia da função, né? Exige que ele esteja bem vestido. Então, o advogado, eu acho que tem que também estar bem vestido, né? Eu, volta e meia, quando estou em casa, eu uso uma bermuda, né? Eu uso uma roupa esporte, né? Não tem problema nenhum. Mas ninguém vai te ver de bermuda na rua. É difícil. Não, até que no verão tudo bem, né? Mas eu nunca fui ao fórum de calça de brim, nunca fui ao fórum de camiseta, né? Viu? E até os próprios clientes, eu tomo cuidado, né? Se eu vou com eles, eu peço, né? Olha, pessoal, assim, assim, lá funciona assim, tá? Coloca uma camisa, né, de manga, ou coloca uma camisinha assim, não vai de bermuda, não vai de chinelo de dedo, né? Hoje o pessoal usa muito boné, então, bom, você chega lá, tira o boné, não vai ficar de boné na frente do juiz, não vai tratar o juiz de tu para lá, ou de tchê, né? Mas coisas que vai se aprendendo. Vai se aprendendo, tempo, né? Luiz, papo chato, não tem que falar um papo chato, que é o preconceito racial, que é uma chaga da sociedade brasileira, de uma forma geral. Eu até nem vou perguntar para ti, porque é uma bobagem, mas eu queria que tu falasse especificamente do caso que teve uma grande repercussão, acho que nacional, o caso do imigrante senegalês aqui que foi destratado na rua, e, né, injúria racial e tudo mais, e levou 6 anos aí para sair essa condenação. Mas comigo, eu já sofri muito preconceito racial. Eu sou um dos primeiros militantes do movimento negro em Bagé. Uhum. Isso lá nos anos 84, mais ou menos. Tá? Eu sou, talvez, de Bagé, um dos primeiros filiados ao Motirã, que era o Movimento Negro Trabalhista Nacional, sim, que era vinculado ao PDT. E eu, e o Maidana, e outros, o César Jacinto, sim, né, somos os dinossauros daquela época. Tá? E a gente conseguiu, graças a Deus, né, ir trilhando esse caminho, viu? E trazendo, incutindo do pessoal, nos negros mais jovens, essa necessidade, né, de conquistar o seu lugar na sociedade. Porque nós vivemos em uma sociedade que passa para fora a ideia de que não é racista. Sim. Mas é tão racista que nós temos um racismo estrutural. Uhum. Né? Nós temos um racismo estrutural que, às vezes, nas mínimas coisas, tu nota. Tá? Ainda hoje, mesmo eu estava falando para a Regina lá, estava olhando
de manhã o Heraldo Pereira, né, aquele repórter negro que Sim. transmite de Brasília, Aham. né? E aquele teve um fato de uma senhora da alta sociedade um dia falando sobre ele assim, pô, esse aí é um escurinho que deu certo, tá? Esse é um negrinho que deu certo, com coisa que o resto dos negros não pudesse dar certo, Sim, sim. né? E na minha vida como profissional... Sim, a gente tem conceitos assim bizarros em relação a isso, né? Ah, o racismo recreativo. Como assim? O que é isso, né? E aí vem assim, Mas aquele existem monte de essas piadas, né, racistas, né, e que, não, eu não sou racista, né? Mas o próprio linguajar, né, brasileiro, a coisa tá preta, Sim. né? Preto. Preto, né? Coisa de negro, né? E aí vai, né? Mas assim, ó, eu sofri N's atitudes, atos de racismo. Uma vez houve em Bagé, eu tinha escritório ali, onde é o Cachapuz ali. Sabe onde é o Banco do Brasil? Uhum. Tá? Não vou te dizer onde é a Sandu, porque não lembro. Não faz sentido. Tá? Mas ali onde era o Cachapuz ali, onde tem os negócios de embalagem, Sim. em cima ali tinha o Cachapuz que era dentista, e quando nós tivemos escritório ali. E teve um derrame em Bagé, um furto de receituários médicos para falsificar, para comprarem... Atestado. Não, para comprar droga. Ah, comprar medicação, boleto. E a Polícia Federal deu uma batida geral e prendeu um monte de gente, né? Bom, aí eu tinha uma pessoa que era meu cliente, eu fui lá, né? Acompanhei o filho dele, tá? Fiz o relaxamento da prisão, tá? Mas eu tinha outras coisas para fazer e naquele tempo, né? Era tudo a máquina, né? E fui lá e voltei, eram 11 e pouco, mais ou menos, eu estava ali correndo com aquilo, né? Chegou um senhor, abriu as mãos na porta do escritório, assim, e me olhou e disse assim, bah, doutor Luiz Alves não está, né? Estava com um papelzinho na mão com o meu nome. Digo, não, senhor. Que hora ele vem? Digo, eu acho que ele só pode lhe atender depois das 2. Pá, tá, preciso dele, tá bem. Saiu, né? 2 horas, nem ele, 2 horas, ele estava ali de novo. Né? Pá, mas o cara não chegou? Então eu digo, mas ele não chegou? Digo, passe aqui. Ele sentou, digo, sente, eu vou lhe atender. Ele disse assim, sim, mas e o doutor Luiz Alves? Digo, o doutor Luiz Alves sou eu. E ele me olhou assim, mas o senhor está brincando comigo? Meu filho está preso? Tá? E eu tive aqui de manhã, o senhor disse que não estava. Digo, mas o senhor não perguntou se eu era o doutor Luiz Alves? O senhor entrou ali, olhou e... Não, o senhor nem cogitou a possibilidade. Aí eu disse, digo, eu sei qual é o seu problema. Digo, vocês não estão acostumados a ver negros ocupando determinados espaços. E ele, não, pois é, mas não, mas eu digo, tudo bem, não tem problema. O que o senhor precisa? Aí, como eu já tinha visto a lista de todos que estavam lá, eu digo, o seu filho falou, mas ele está preso, vamos baixar ele, tal coisa, até às 6 horas, vamos baixar. Eu digo, tá, podemos ir lá. Aí eu digo, meu preço é tanto. Mas ele tinha falado com o pai do outro guri que eu tinha atendido, né? Aí ele disse assim para mim, mas para o fulano o senhor cobrou tanto. Não, mas eu cobrei para ele, porque ele é meu cliente, eu tenho outras ações dele, tá? Digo, o meu preço é esse, né? Se o senhor não concordar, procure um advogado branco. Eu fui deselegante. Sim, não, aí tá? apelou. Procure um advogado branco, né, e que lhe faça um preço melhor. Ele ficou assim, para lá de sem jeito, né? Aí, nesse meio tempo, chegou a esposa dele, né? Aí, conversando aqui, tal coisa. Não, mas o senhor vai então conosco, tá? Não. A mulher disse, não, paga ele, vai conosco agora. O cara era tão preconceituoso, né, que ele achou que eu não tinha carro. Aí chegou e disse para mim assim, não tem problema, vamos, eu lhe boto no meu carro agora e depois o senhor pega um táxi na volta. Né? E aí, na época, eu tinha um Corcelzinho
Mas tava bem cuidadinho, com arinho, com tudo, cara. Hein? Tava bem cuidadinho, né? Um sonzinho e coisa. Aí eu disse para ele sair na calçada. Não, senhor, não precisa, o meu carro está aqui. Tá? Aí peguei o carro, fui lá, ele me pagou lá, tal coisa. Né? Mas assim, né? Outra vez, nós estávamos indo para a praia e eu precisava ver um processo na Justiça do Trabalho, no tribunal. E aí sim, né, foi um erro. Eu fui lá e estava de calça social e uma camisa vermelha, manga assim, curta, mas era uma camisa, bem dizer, social. Sim. Né? Só fui para ver o andamento do processo, que eu, naquele tempo não tinha essa facilidade. Aí a pessoa que me atendeu no balcão, foi muito solícito, o rapaz, eu dei o número do processo e tinha um sentado atrás de uma mesa assim. Eu disse para ele que que as partes não podem ver processo. É só o Tem advogado. que vir o advogado. Tá. Aí, causalidade que eu estava com a carteira de advogado, né? Bolsa carteira, tirei assim. Literalmente deu uma carteirada. Digo, advogado é quem tem essa carteirinha vermelha aqui. E o cara ficou mais vermelho que a minha camisa, né? Digo, não. Não precisa te desculpar, cara. Digo, isso é fruto do racismo estrutural que nós vivemos, eu sei. E vocês não estão acostumados a ver negro ocupando determinados espaços. Tá? Digo, não te preocupa, não pede desculpa porque vai ficar muito pior para ele. Sim. E o cara levantou e saiu detrás da mesa. Tá? E agora nós tivemos aqui. Ó. Por que demorou tanto esse fato assim até ter um desfecho? Bom, isto, né, é aquele tipo de ação civil, ação penal pública incondicionada, e aquela ação que, se acontecer, é que nem alguém te dá uma facada, né? Tu queiras ou não, o Ministério Público vai... Tem que tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude, né? E vai fazer andar. Tá? No crime de racismo, também. No momento em que, né, a justiça tomar ciência de um crime de racismo, ela tem que fazer andar. Tá? E, nesse caso, né, o fato narrado é que uma senhora passou por aquele rapaz que é senegalês que trabalha ali. Osmani tal, né, uma rica de uma pessoa, né? Sim. E parou, que agrediu ele, deu tapa na cabeça dele, disse que bateu, tirou o boné dele no chão e encheu ele de desaforo. Né? Diz que eles vinham da terra deles para matar a fome aqui, que eles tinham que voltar para a terra deles para morrer de fome. Tá? Foi terrível. Tanto, e isso são os gritos, né? Não foi cochichando no ouvido. Na 7 de setembro. Na 7 de setembro, e não cochichando no ouvido dele. Sim. Tanto que as pessoas que estavam na volta foi que gravaram os fatos. Sim. Tá? Ele registrou a ocorrência, né? Foi dado andamento, o inquérito terminou dentro do prazo correto, indiciaram essa pessoa, né, por crime de racismo, tal coisa. Aí foi para o fórum, o juiz recebeu, mandou para o Ministério Público e lá dormiu em berço esplêndido. Tá? Passou um ano, a gente acompanhando, passou um ano e pouco, e nada. Aí nos habilitamos, né, pegamos uma procuração dele, nos habilitamos como assistente de acusação. Pedimos o andamento do processo. Bom, aceitaram, o promotor aceitou a nossa habilitação, mas também não andou mais. Mais uns 2 anos parado. Eu acho que antes de completar 2 anos, tá, eu fui pedir uma entrevista com a promotora para saber por que não andava. Né? Aí fui atendido pela assistente da promotora, no balcão lá. Aí expliquei o que era. Tá? E ela foi lá e falou com a promotora, voltou e me disse, olha, a promotora disse que agora não vai andar, por causa que ela tem coisas mais importantes para resolver do que isso. Né? Aí eu disse para ela, olha, me desculpa, pode dizer para a promotora, né, que
pode não ser importante para ela, né? Que é uma pessoa branca. Agora, para nós é muito importante. Para nós negros, isso é uma grande ofensa e é muito importante. Aí, fizemos uma petição, tá? E pedimos para entrar com uma outra forma de ação, que eu esqueci o nome agora, mas aí nós ocupávamos, tá, o local do Ministério Público, também, junto com o Ministério Público, e aí nós fizemos todo o trabalho que o Ministério Público teria que fazer, que seria a denúncia. Tá? Mesmo assim, ó, o nosso, em cima, com todo esse... O processo levou todo esse tempo. Né? Sim, 6 anos. Saiu uma bela sentença, tá? Aqui a juíza reconheceu, condenou ela a pagar, condenou ela a um determinado tempo de prisão, não lembro quanto, mas foi baixinho, que deu para trocar por prestação de serviço comunitário, tá? E uma condenação em danos morais. Ela tá? teve que indenizar. Tá. Um dano moral, tá? Mas um valor irrisório também. Sim. Tá? Eles recorreram, tá? E lá no tribunal ainda baixaram mais a condenação. Bárbaro. Tá? Em suma, né? É uma demonstração de que o Estado, tá? O Estado, né? Não está preparado para enfrentar situações como essas. Porque, como eu coloquei na própria ação, o negro na sociedade, ele ocupa 2 lugares, ou lugares distintos. Quando ele é vítima, o Estado demora a julgar as ações dele. Sim. Agora, quando ele é réu, o Estado julga rapidamente para enfiar ele na cadeia. Tá? É muito complexa essa situação do povo negro no país. Tá? E no caso desse senegalês, como eu coloquei nessa ação, essas pessoas vêm do país deles para cá enganados, né? Iludidos, com o canto da sereia, que aqui não existe racismo. Que aqui todo mundo é igual, que eles vão ter facilidade de trabalho. O Gilberto Freire e o... Esqueci agora o nome do outro autor. Que criaram essa coisa da democracia racial. Democracia racial. Que é uma balela, né? E aí chego aqui, né, e constato assim, uma agressão dessas. Buarque. Sérgio Buarque, pelo menos. E uma agressão dessa, assim, que ofende, que machuca. Esse rapaz, cada vez que ele conta o que ele sofreu, ele chora. Sim. Né? Ele chora, ele desaba, né? Que coisa, né? Atravessa uma violência, porque é uma violência, né? Atravessa o oceano para vir para cá em busca de uma vida melhor, né? E chega aqui e encontra uma pessoa fazendo isso com ele assim, em vias públicas. Né? É inacreditável. Tá? E eu coloquei na nossa... E o nível da sensação da impunidade de uma pessoa fazer isso no meio da rua. No meio da rua. Quer dizer, está acostumado. Sim. Não dá nada. Né? Não dá nada. Então, quer dizer, como eu coloquei em determinados momentos na ação, para nós, negros brasileiros, nós já estamos acostumados com essa situação. Sim. Agora, para um cidadão de um outro país que chega de fora, né, ser agredido desse jeito aqui... Sim, o Brasil é o paraíso da miscigenação. Viu? É muito triste, é muito dolorido, né? Mas nós temos, assim, já enfrentado várias situações de racismo, várias situações que a gente tem enfrentado, tem trabalhado, né? E acho que está bem brigado, está bem esclarecido, mas vai continuar. Sim. Porque isso está introjetado na cabeça do brasileiro. Sim, 350 anos de escravidão não sai assim. A sociedade, ela tem marcas, né? Não sai assim de uma hora para outra. Não é? Essa ideia... A escravidão, a gente, no Brasil, para tudo, na verdade, assim, a gente sempre tem que levar em consideração
a formação da sociedade, para a formação das pessoas, como que a sociedade brasileira se desenvolveu, o racismo ele está de A a Z, né? O racismo estrutural é tão grande, né, e está tão introjetado que, apesar dessas leis que obrigam, né, as escolas a ensinar a história da África, a história do negro, contribuição do negro no país, né, história do indígena, não temos professores capacitados para tanto. Sim. Né? Porque a universidade também não prepara Sim, ele para ensinar. Os professores isso, né? não sabem aonde buscar material, onde buscar subsídios. Sim. Né? Então, às vezes a gente faz essas palestras, né, e essas reuniões, né, mais de conversa, troca de ideias, do que troca de experiência, do que realmente assim preparatória para ministrar a aula. Sim. Tá? Mas é a forma, né, que se tem de ir preparando os professores, para que os professores preparem seus alunos, para talvez esses alunos mais adiante consigam ser alguns estudiosos desse fenômeno que foi a escravidão. Sim. Né? E da participação do negro na construção desse país. Luiz, a gente deu uma baixada no astral aqui, eu vou tentar puxar para cima, tá? Bom, a gente falou aqui, né, todas as tuas habilidades, né, na gastronomia, na marcenaria, na mecânica, na dramaturgia, né? Quem né? diria? Mas agora, conversando com o pessoal aqui, o pessoal mais velho aí, a gente descobriu que tu foi lutador. Pra te ver, né? As multifacetas, né? Conta pra nós essa história, porque aqui em Bagé o pessoal tem muita gente, eu mal sabia disso aí, que tinha todo um cenário de lutadores de luta livre, boxeadores, de academia Independência, academia Centena, conta pra nós, conta pra nós. Pois é, cara. Talvez esse meu envolvimento com o esporte desde cedo tenha feito com que eu não bebo, eu não fumo. Tá? Sempre teve um estilo de vida saudável. Nunca. Aliás, o não beber era fruto da dona Marina dizer que a gente não podia beber porque tinha alcoólatra na família, e tá, entendeu? Então, bom, voltando à dona Marina, quando eu comecei a ficar jovem, sair à festa, coisa, chegava em casa 2 horas da manhã, ela estava acordada. Abria a porta do meu quarto e ia cheirar minha boca para ver se eu tinha bebido álcool. Tá? Então, eu sempre tive uma vinculação com o esporte. Aos 15 anos, mais ou menos, eu treinava judô com o sensei Arlindo. Ali onde hoje é o IP, né? Era do Luiz Antônio Caran, ali. O Luiz Antônio Caran tinha uma academia ali. E eu treinava judô ali. Gostava do judô. Aí um dia o Luiz Antônio chegou, e o Luiz Antônio treinava com outro senhor que era militar. O Luiz Antônio era uma massa, né? E a pessoa não tinha ido. E ele pediu para o Arlindo alguém para ser sparring dele. Para ser sparring dele, né? E aí ninguém queria tal coisa. Tá? Aí eu me prontifiquei. Né? Tá bem, eu vou. Né? Porque aí tem que fazer um retrospecto, né? O meu irmão mais velho, eu não tinha um irmão mais velho, mas tinha um primo irmão mais velho. Sim. Tá? Que no tempo que a gurizada fazia briga de rinha de garnizé, tal coisa nas esquinas, ele fazia briga de mim com outros guri por rapadurinha. Ele era empresário. Então eu sempre tive os braços soltos, né? Aí fui servir de sparring pro Luiz Caran, e aí ele gostou muito da minha forma, né? Mas onde é que tu treinava boxe? Eu nunca treinei boxe. Não, mas tu não vai voltar mais pro judô. Não vai voltar mais pro judô? Aí judô é luta de mulher, tem que estar se agarrando. Tu vai ficar comigo aqui. Aí eu morava lá no 21. Digo, eu não tenho? Não, tenho tudo aqui. Ele tinha um Landau. Tinha um carro. Né? E aí foi meu primeiro professor de boxe. Né? Aí depois os negócios dele foram mal aqui, ele foi para Porto Alegre. Aí, era ele que tinha a granja? Tinha a granja,
e tinha negócio de letras de câmbio Uhum. ali na galeria. Tá. Aí, Eu conversei com o Flores Belo, o Flores Belo, e aí ele me contou que ele ia pra granja, lá na Arvorezinha, treinar. 6 da Isso. manhã ele ia pra lá treinar. ele nos pegava em casa às 6 horas da manhã, às vezes. Uhum. Por isso que eu te digo, tinha um Landau, ele ia me pegar lá no 21, Sim. e às vezes ele vinha para cá, pegava os outros, pegava o Ovídio. E aí ele foi embora, né? Ficamos meio sem pai e sem mãe. Conheci o professor João Carlos Curzio, Uhum. tá? Foi campeão do Uruguai, foi campeão brasileiro de boxe, só que era peso pesado. Aquele sim, era muito grande aquele homem, né? Ele tinha... Ah, aquele que foi campeão em 46, 47. Isso. Era um monstro. Naquela época ele já tinha 72 anos, mais ou menos. Uhum. Tá? Também a gente ia treinar na casa dele. Tá? E aí a gente tem um exemplo, né, cara, do quanto o esporte faz bem. Tá? Nós éramos 15 ou 16 treinando na casa dele. Uhum. Tá? Ele botava o relógio lá, nós treinávamos no pátio dele. Ele tinha horror de cigarro também. Tá? Não deixava entrar com o cigarro lá. Fez um nicho na entrada da casa, que ele fumasse e deixava lá o cigarro. Sim. Aí ele botava todo mundo embaixo de uma parreira. Né? Fazia o círculo, fazia os aquecimentos. Ele tinha horror que fizesse fisiculturismo. Dizia que boxeador tinha que ser flexível. Sim. Tá? E botava todo mundo na volta ali, ele ia para o meio, calçava as luvas, todo mundo calçava as luvas, botava um relógio em cima de um murinho, 2 minutos por um. 2 minutos de luva por um de descanso. Tá? Na verdade, como era muita gente, né, dava muito mais. Sim. Ele entrava para o meio da roda, vem tu. 2 minutos de boxe. Trocação. Saia aquele, vem tu. Ele com 72 anos passava todos. Tá? Passava todos, né? E aí eu tive esse gosto pelo boxe. Tu chegou a fazer luta e tal? Sim. Que o Flores Belo falou, uma vez a gente fez uma luta lá em Lavras. Sim, nas Lavras. A Candiota, Ulha, Pierre Machado, Uruguaio. Bom, tu era peso leve meio também? Pesado. Meio pesado. Meio pesado. Eu sempre fui mais forte. Já era mais forte. Meio pesado. Tá. E aqui no Militão a gente fazia muito, né? Uhum. Volta e meia fazia campeonato com o pessoal de Pelotas que vinha, né? Juntava um grupo de lá, um grupo daqui. Aí eu sempre tive envolvimento com o pessoal da Academia Centena. Sim. Né? E o Flores Belo foi um grande amigo que eu conheci no boxe. Né? Tem uma passagem muito interessante na minha vida, né? Dessa história do boxe. Eu estava fazendo um júri do finado Mário Centena. Uhum. E o promotor era o Dr. Munhoz. E o Munhoz era meio aficionado ao boxe, mas acho que não se animava a fazer, né? Sim. Então ele tinha uma certa coisa com o pessoal do boxe. Uma simpatia. Eu acho que não era uma simpatia, mas era, né? E aí, quando eu comecei a tese de defesa, né? Ele disse assim, no plenário, os senhores vão ver que o doutor Luiz Alves vai fazer uma defesa apaixonada do Mário Centena. Porque eles são colegas de pugilatos. Eles boxeiam juntos. Tá? Eu não liguei para ele, né? Não liguei para ele. Tá? Aí, seguiu, né? Tá. E ele sentiu que eu estava encaminhando bem a coisa, né? Para absolver o Mário. E ele diz assim, como eu digo para os senhores, está se encaminhando bem, vocês vão acabar absolvendo. Mas eles são homens violentos. E aí eu dei a resposta para ele, né? Expliquei para ele por que se viu boxe, mas dei uma resposta na altura, né? Sim. Mas o boxe me trouxe muitos conhecimentos, né? E até como esporte, né? Como forma de autodefesa, né? Sim. Algumas vezes por situações que a gente não espera, mas me tirou de situações adversas. Sim. Não é? Sim. Então, fora os convívios, né? Fora os convívios, né? Então, assim, ó, conheci pessoas que eu gosto, admiro, os centenas mesmo, as pessoas, às vezes, né?
falavam mal do Centenas. Há poucos dias tinha alguma coisa sobre o... O Vilmarini era o El Toro, o fulano era o El Justiceiro, Tinha cada um o tinha um Máscara apelido. Negra. Máscara Negra, o fulano era o Máscara Negra. E há pouquinhos dias tinha nas redes sociais tinha alguma coisa sobre o Vilmarino Centeno, né? E eu postei, né? Eram homens, bons amigos, péssimos inimigos. Diz que não tinha pra ninguém com eles, né? Bons amigos, péssimos inimigos, né? O que a gente precisasse deles, ser amigo deles, tinha. Sim. Tá? Agora, se aprontava com eles, tinha que se preparar. Pau. Tinha que se preparar, né? E eu tive uma convivência muito com eles. Também tinha uma academia montada, né? Sim. Tinha uma academia montada com tudo, né? Que legal, Luiz. E aí, assim, essa minha vivência... E eu fiz boxe até os, talvez, 40 anos, mais ou menos, eu joguei boxe. Parei por causa que cada vez que fazia um treino, tal coisa, eu afrouxava a dentadura. Afrouxava todos os dentes. Sim. E eram dentes naturais, né? Uhum. E afrouxava. E aí eu fui parando. Daqui a pouco, né, ficava com o olho roxo, tinha que ir pro fórum no outro dia. Então, imagina, roxo, né? né? Então, mas é um esporte bom. O meu filho nunca quis. Eu até hoje não entendo como é que o meu filho foi parar na brigada, né? Sim. Eu, lógico, eu incentivei, faço concurso, tal coisa, papapá, né? Mas como é que ele se adaptou tão bem? Porque ele nunca brigou com ninguém. Sim, ele não tinha esse perfil... Não, tentei ensinar boxe para ele, de jeito nenhum. Não. Ele é policial militar hoje. É, né? E eu tentei, mas eu até hoje, eu tenho uma academia em casa. Estou parado, mas tenho. Sim. Né? Até hoje eu gosto de fazer um movimento, tal coisa, né? Fazer uma luva, né? Que legal, né? Esses poucos dias tinha um pessoal ali fazendo luva aqui na coisa, na praça ali. Tá? Aí eu cheguei ali, dei uma conversada com eles, tal coisa, né? Aí eles ficaram me olhando assim, né? Ficaram me olhando, né? Mas onde é que o senhor sabe essas coisas, né? Sim. Né? Cansado também. Porque o boxe, né? Ele é um esporte de muita técnica, não é sair dando porrada, não é sair dando soco, né? Sim. Agora mesmo estão toda hora aparece na televisão uma revanche de dois lutadores, né? Aí eu estava olhando um deles fazendo, eu disse para ele, esse cara não vai chegar do boxe, o cara abriu as pernas dessa largura assim, né? Parece um brigador de rua, né? Sim. Bom, Luiz, é inacreditável assim essa a minha trajetória de vida. Porque em certo sentido é exemplar, né? É exemplar, né? A coisa de sair de uma situação muito de dificuldade, de dureza mesmo. A coisa da mãe, de criar os filhos meio sozinho e tal, é exemplar nesse sentido, né? Mas também é exemplar pela vitória, pela superação dessas coisas. E então eu vou te parabenizar, cara, aqui encerrando aqui o nosso papo, muito bom, muito interessante. Te parabenizar aí pela vida, pela trajetória que tu construiu, pelo nome que tu fez em Bagé. Obrigado, muito obrigado mesmo, né? E reitero, né? Se eu sou alguma coisa, agradeço a Dona Marina, né? Que sei que por tudo que ela fez por nós, e fez por outras pessoas, né? Por causa que ela era ligada à religião de matriz africana. Sim. Tá? E foi incrível, né? No dia do velório dela, tinha tanta gente lá, que, né, o que ela tinha benzido, o que ela tinha dado um passe, né, o que ela tinha atendido, né, lá no congá dela, né, que parecia que era um velório de uma pessoa muito abastada. Sim. Né? Mas ela era abastada de relações. Né? Sabe que é outra coisa que eu trago comigo. Sabe que se eu encontro uma pessoa na rua hoje que está vendendo alguma coisa, tá? Que eu sinto que a pessoa está trabalhando. Tu compra nem que seja... Eu compro. Sim. Entendeu? Porque assim, ó, dentro da pobreza que nós tínhamos, se chegasse uma pessoa pedindo alguma coisa na nossa casa, ela servia. Sim. Viu? Então, sim, a generosidade é importante. Então, já se vão 76 anos, né, nesse plano aqui. Pretendo ficar mais um tempo por aqui, né?
O que eu posso dizer assim para os jovens, né, que a pobreza não é impeditivo para a gente seguir adiante. Não precisa Sim. enriquecer, né, mas ter uma vida digna, né, e acima de tudo, né, a educação é tudo, Sim. o conhecimento é tudo. E se existe alguma coisa com que a gente possa, uma arma com que a gente possa conquistar o respeito e o conhecimento, é a educação. Sabe as palavras. Tá? Luiz, obrigado por nos receber, viu? Este foi o Guardados da Memória. Conversei aqui com o advogado e multifaces, Luiz Alves. Segue acompanhando a nossa programação e também as nossas redes sociais. Muito obrigado e até mais.